Foi uma novela até que, finalmente, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu revogar a sua própria liminar, que havia levado à suspensão da redução das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Na decisão, Moraes entendeu que o novo decreto, editado pelo Ministério da Economia, depois da decisão, garantiu a redução do IPI para todo o país, preservando, porém, a tributação dos produtos da Zona Franca de Manaus, ou seja, a redução vale para aquilo que não é produzido na Zona Franca de Manaus. E dessa forma, segundo o ministro, a liminar perdeu a urgência. Não era, estamos falando de liminar, não era, pois, uma decisão irreversível ou que fosse levada agora à avaliação do Pleno do Supremo. A decisão de Moraes tinha caráter liminar, segundo ele, como decisão tomada para proteger os direitos constitucionais, direitos estabelecidos na própria Constituição, pois, para quem produz lá na Zona Franca de Manaus. Sim, a Zona Franca de Manaus tem garantias constitucionais. O problema é que esse argumento do Moraes, os produtos que seriam beneficiados com a redução de IPI, incluía produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus. E aí havia a questão constitucional. Houve corrida de partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal em nome, diziam eles, da proteção à Zona Franca de Manaus. O governo tem desonerado o IPI em todo o país como medida de estímulo à economia. Em fevereiro, o corte tinha sido de 25%. E em maio, foi ampliado para 35%. Essa ampliação de 10 pontos percentuais, de 25 para 35, foi que produziu atritos entre o governo federal e empresários da Zona Franca de Manaus. E, claro, para o assunto chegar até mais rapidamente ao Supremo, partidos políticos de oposição foram acionados e levaram a questão ao Supremo. E, de fato, num primeiro momento, essa redução de IPI atingia produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus. O Ministério da Economia disse que a decisão agora tomada permite conciliar a reindustrialização do Brasil e a proteção da Zona Franca de Manaus. E olha que interessante, o Ministério da Economia, na sua nota, informa que continua em vigor a redução de 35% do imposto sobre produtos industrializados da maioria de produtos fabricados no Brasil, conforme decreto editado em 24 de agosto, nos termos da decisão tomada pelo ministro e relator Alexandre de Moraes de revogar a liminar que suspendia os decretos anteriores. Tá tudo bem, tá tudo legal. É claro que essa questão da Zona Franca de Manaus já provocou muitos debates. Muitos argumentam que a Zona Franca de Manaus, uma área que tem benefícios fiscais e, portanto, pagando menos imposto, atrai mais investidores, há mais investidores industriais propensos a estabelecer uma planta, a erguer uma fábrica, a produzir, enfim, numa área onde ele vai pagar menos imposto. Claro. Mas muitos argumentam que essa era uma maneira de incentivar a economia na região e que isso já foi feito, já foi realizado e que não é necessário manter
esse nível de proteção porque lá já está um parque industrial consolidado. Só que as coisas não são exatamente assim. E há um problema sério no Brasil, começando com a dificuldade de estados ou cidades estabelecerem políticas criativas, próprias, para atrair investidor, sem entrar em confronto com o CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, sem entrar em confronto com essa ideia lamentável que fiscal produz guerra fiscal. Isso é lamentável. Porque o Brasil é uma federação, em tese. É um princípio que abre a Constituição brasileira. É uma federação. Então temos um poder central com atribuições específicas. A Constituição estabelece, embora tenha deixado muitas brechas que são discutidas até hoje no Supremo, em diversos momentos e em razão de diversos assuntos, mas a Constituição estabelece o que é direito exclusivo da União e o que é direito de estados e municípios, onde eles podem legislar. Por exemplo, trânsito. Quem pode legislar sobre trânsito? Quem pode legislar a respeito de normas sanitárias? Quem pode legislar a respeito de lixões? E ainda há vários no Brasil, infelizmente. Então, a Constituição estabelece ali diretrizes para que se estabeleça quem tem o poder ou, no caso dos estados e municípios, o direito de legislar a respeito daquele assunto. Não é prerrogativa da União, não é direito exclusivo da União. Ou, dependendo do ponto de vista, não é dever exclusivo da União. Estados e municípios têm essa autonomia. E quando o assunto é imposto, quando o assunto é tributação, é um negócio complicado. Imaginemos o seguinte: nós temos, neste momento, graças a Deus, gente que está ouvindo a Bandeirantes em diversos lugares do Brasil e do mundo. Mas você que está no Brasil, você pode estar no Rio Grande do Sul, no Piauí, no Amazonas, você pode estar no Pará, em Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. São estados, cada um deles tem suas peculiaridades, são estados diferentes entre si, com histórias diferentes, com história econômica diferente, história social diferente, história política diferente. É natural. Como ocorre entre países, num país grande como o Brasil, ocorre também entre os estados. Como acontece no México, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Rússia, no Canadá, na China, países imensos, onde há, na Índia, onde há diferenças regionais imensas. Então, no Brasil, por exemplo, um estado, imagine um estado, qualquer um, que tente concorrer com o estado mais rico do país, que é São Paulo, para atrair investimentos. Então o sujeito quer montar uma fábrica, ou uma multinacional decide instalar uma planta de produção, uma fábrica no Brasil. Ele olha para São Paulo e vê mercado, ali mesmo, no próprio estado, mercado para a fabricação daquele produto. Ele vê outras fábricas que poderão ser fornecedoras da fábrica principal, fornecedoras de vidro, de borracha, de plástico, de aço. Ele vê mão de obra qualificada, mão de obra treinada, ele vê técnicos especializados, universidades formando profissionais que trabalham naquela área, ele vê boas rodovias, um porto gigantesco,
para escoamento, para exportação. Escoamento interno, ele vê boas rodovias, tudo é. Mas ele não tem as mesmas condições de São Paulo. Ele não consegue oferecer a mesma estrutura em todas essas impostos. Reduzir impostos. Ou até, durante um certo período, não cobrar determinados impostos. Impostos estaduais, obviamente. Imposto federal não está em discussão. IPI não está em discussão. Muitos estados conseguiram atrair fábricas com políticas fiscais, tributárias específicas. Era a maneira de atrair o investidor, de atrair o sujeito que quer montar uma fábrica. Concorrendo assim com São Paulo, com Minas, com Rio, que tem esses estados, Paraná, Rio Grande do Sul, que tem uma infraestrutura mais ampla. E muita gente conseguiu atrair investimentos industriais. E aí o que acontece? Olha o que você desencadeia. Chega a fábrica, como é uma grande fábrica, uma fábrica de automóveis, de caminhões, uma grande fábrica, qualquer que seja a área, ela atrai dezenas de outras fábricas, médias e pequenas, que vão também ali se instalar, se aproveitarão também daquela condição tributária e fornecerão produtos para aquela indústria que foi ali instalada, a grande indústria. Quando você atrai essas fábricas todas, o que acontece? Chega àquela região gente com salário médio maior, porque a indústria é ainda o setor que paga os melhores salários. Mais que o comércio, mais que o setor de serviços, que é muito diversificado, é claro, mais que a agricultura. Os melhores salários estão na indústria. E aí, esses novos trabalhadores, tanto os que forem de fora, quanto os locais que serão demandados, e haverá uma elevação da média salarial daquela região. Haverá uma elevação da renda média. E haverá aumento do consumo. Essas pessoas todas consumirão mais. Haverá mais renda, haverá mais dinheiro, haverá mais consumo. O comércio local vai receber esse incremento e vai empregar mais. Mas não é só isso. Aquela gente que foi com a fábrica passa a demandar serviços locais. Médicos, professores, dentistas, engenheiros, vão construir casas ou vão comprar prédios. O setor de construção dá uma arribada. O impacto é geral. Inclusive, serviços que não havia em determinadas cidades surgiram por causa da ida de fábricas, de grandes fábricas para lá. Então você tinha aquela cidade ali que tinha 2 médicos. Agora tem 10. Especializados, inclusive, em determinadas áreas da medicina. Escolas foram abertas. Novos consultórios de odontologia. A economia tem um impacto extraordinário. E há mais consumo. O comércio local vai vender muito mais. E qual o resultado lá na frente de tudo isso? Aquele governo estadual que fez isso, que reduziu a carga tributária para atrair aquela indústria, senão ele não tinha como competir, ele não ia conseguir atrair. A fábrica iria para São Paulo. Aquele estado conseguiu atrair com uma política tributária. Mas sabe qual o resultado do aumento da renda média, do salário médio, do consumo, mais gente sendo empregada, novos serviços sendo estabelecidos? Aumenta a arrecadação daquele estado. Por outro caminho. ICMS, consumo, circulação de mercadorias.
Então o Estado acaba não perdendo, mesmo tendo aberto mão de arrecadar determinado imposto em determinado momento, pelo menos por um período. Mas aí todo mundo sai gritando, não é? Oh, isso é guerra fiscal, não pode. Isso acaba com a harmonia entre os estados. Que harmonia, pô? De um estado ser rico e o outro ser pobre? De um estado poder oferecer serviços bons, e muitas vezes não oferece, hein? Com toda a grana arrecadada, não oferece. E o outro não? O outro não poder oferecer escola decente, hospital decente, hospital público, escola pública. Não poder aumentar o investimento em segurança pública. Essa é a harmonia? Não, guerra fiscal. Que guerra fiscal? Uma vez até, conversando com o Delfim Neto, eu disse para ele, perguntei a ele, não é uma contradição que um país que se autoproclama uma federação tenha o CONFAS? E o CONFAS é da época dele como ministro. Ele falou, é uma contradição, mas na época isso precisou ser feito. Só que foi feito naquela época e nunca mais acabou. Então, um Estado que não produz abacaxi, que não produz melancia, ele vai opinar lá no CONFAS se o Estado que produz abacaxi, que produz melancia, se ele pode ou não reduzir impostos. Olha a guerra fiscal. Então, a Zona Franca de Manaus acabou se tornando uma exceção. Ou seja, ela tem vantagens garantidas pela própria Constituição. E foi muito importante, até para a absorção de mão de obra. Mas o ideal é que nós tenhamos uma multiplicação de investimentos. Porque isso acaba tendo efeito em tudo. Porque muita gente é obrigada a sair de estados distantes de São Paulo para ir até ao Hospital das Clínicas em São Paulo. Porque lá onde ela mora, lá onde essa gente mora, ou por falta de recursos, ou por incompetência de governos locais, ou por negligência, ou por indiferença, não há hospitais que consigam atender a demanda que há ali. E aí o sujeito atravessa uma grande parte do país para ir até ao Hospital das Clínicas para ser atendido. Deveria haver lá o Hospital das Clínicas, mas não como geração espontânea, deve ser resultado de investimentos que vão enriquecer aquele estado, vão aumentar inclusive a arrecadação do governo local, vão gerar emprego, escolas melhores, serviços melhores, mais médicos, mais dentistas, mais escolas, mais hospitais, mais universidades, mais centros técnicos de formação técnica. Porque aqui, às vezes, essa obsessão com universidades, né? É o fetiche pelo diploma. E a indústria brasileira, para encerrarmos, ela está sofrendo há 15 anos. Isso quem diz é a Confederação Nacional da Indústria. Os seus representantes já disseram aqui na Bandeirantes. São pelo menos 15 anos de desindustrialização. O impacto gigantesco, avassalador da concorrência chinesa, e a China apenas um exemplo. Mas é a Indonésia, é a Índia, é o Vietnã, é o Laos, é Taiwan. Esses produtos chegam e ganham o mercado, com preços que são impraticáveis pela indústria local, porque ela vive sob
a canga colocada pelo Estado, a carga tributária gigantesca que há no Brasil, a precariedade da estrutura e da infraestrutura para escoamento de produção, a dificuldade em contar com mão de obra qualificada. E o Brasil é um país industrializado. Não é que o Brasil tem uma indústria aqui, tá, tem ali uma indústria em certo setor. Não, o Brasil tem diversidade de produção industrial. Qualquer lista sobre os países realmente industrializados no mundo terá lá o Brasil. Qualquer lista. E a indústria traz salários melhores, aumento da renda média, mais consumo, mais investimento em todos os outros setores e mais arrecadação. Só que com a chamada globalização, ou seja, a divisão internacional do trabalho e da produção, a indústria brasileira sofre com a incompetência dos governos locais, com a carga tributária gigantesca, com a falta de infraestrutura e com essa concorrência avassaladora. Quando, enfim, a ideia de reduzir a carga tributária, um corte de 25, depois um corte em mais 10 pontos percentuais para 35, partidos políticos vão lá. Ah, mas tem a Zona Franca de Manaus, não pode. Tá bom. Exato, está na lei, é verdade. Tanto que o Alexandre de Moraes argumentou isso. Mas o segundo decreto tratava de produtos que não estão na lista, no rol de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Até que chegou um momento que o Alexandre de Moraes reconheceu que não tinha mais motivo para segurar esse troço. Qual era o motivo? Qual era o motivo? O segundo decreto. Por que ficou lá enrolando, assentado em cima desse negócio que poderia já ter produzido redução de impostos para a indústria brasileira? Agora, finalmente, ele diz, não tem mais sentido, a liminar perdeu a urgência, perdeu o seu mote. Então ela está colocada na gaveta e podem reduzir essa carga tributária para produtos que não estão na lista dos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Danilo.